jurídica. Não há segurança institucional com ruptura da ordem e com rasgar de uma Constituição. É por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que este processo deve ser objeto desta contextualização prévia. Impeachment é excepcional. Impeachment só ocorre a partir de pressupostos jurídicos. Ignorar isso e tratar esta questão como uma questão corriqueira do mundo político, de disputas próprias do nosso mundo, é um erro histórico imperdoável. Faço essas considerações preliminares e a seguir, então, essas considerações introdutórias, e passo, então, agora ao segundo tópico dessa contextualização, que diz respeito exatamente à questão relativa à identificação do objeto do presente impeachment. O senhor presidente da Casa, nobre deputado Eduardo Cunha, houve por bem acolher em parte a denúncia. Vinculado a decisões anteriores, Sua Excelência delimitou claramente o objeto do presente impeachment. Afirmou que os fatos anteriores ao atual mandato da Presidência da República não podem ser considerados nesse processo. Descartou todas as denúncias que dizem respeito a fatos antecedentes. E delimitou o objeto deste pedido de impeachment a apenas 2 fatos, que às vezes têm sido objeto de grande confusão na discussão que se coloca. Os 2 fatos foram claramente identificados na denúncia, embora não sejam tão claramente descritos. Claramente identificados a decisão do senhor presidente da Câmara, mas não são claramente descritos na denúncia. Aliás, a denúncia, do ponto de vista jurídico, é bastante vaga. Inclusive imprecisa. E, tecnicamente, bastante reprovável, passivo, inclusive, até de sofrer uma eventual rejeição por inépcia, como nós falaremos ao longo dessa exposição. Os únicos fatos que são discutidos neste processo, que está sob exame dessa comissão, são os seguintes. De acordo com a decisão do presidente da Casa, que é quem tem competência para definir esse objeto e dar início ao processo de impeachment. Primeiro, a edição de 6 decretos não numerados, nos meses de julho e agosto, todos fundamentados no artigo 38 da Lei 13.080, de 22 de janeiro de 2015, e no artigo 4º da Lei 13.115, de 20 de abril. Portanto, 6 decretos não numerados que abrem créditos adicionais. Esse é o primeiro fato objeto de apreciação desta comissão. O segundo fato é o inadimplemento financeiro da União com o Banco do Brasil S.A., em virtude do atraso no pagamento de subvenções econômicas do âmbito do crédito rural e inadimplemento que, como demonstraremos, não é propriamente um multa. Ou seja, são as chamadas pedaladas fiscais. Mas note-se, os 6 decretos e as chamadas impropriamente pedaladas fiscais só podem ser considerados por esta comissão no âmbito de 2015, porque a Constituição não permite. A Constituição é clara. O presidente da República, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos no exercício das suas funções. E a decisão do presidente da República, do presidente da Câmara, fez um claro corte. São só esses 2 fatos. Quaisquer outros fatos, com a devida vênia, quaisquer outros fatos que não sejam esses 2, não podem ser discutidos nesta comissão especial e nesse processo de impeachment. Podem ser discutidos na comissão, nas comissões da Casa, podem ser chamados ministros para esclarecer, podem ter inquéritos policiais, podem ser debatidos onde quer que Vossas Excelências queiram, na imprensa, de tudo, mas no processo de impeachment. Por que não pode? Porque este é o objeto. E não há processo de impeachment que dê respeito ao devido processo legal. Não há processo de impeachment que possa ultrapassar os limites da sua denúncia devidamente aceita. Portanto, nesse momento, quero deixar claro que a defesa de Sua Excelência, a Presidente da República, se recusa, neste processo, a discutir qualquer fato que não tenha a ver com essas 2 circunstâncias que ensejaram as denúncias. Nenhum outro fato a defesa discutirá. Porque se houver essa discussão, como tem havido, e demonstraremos isso, esse processo é nulo. Esse processo não sobrevive. A defesa não tecerá nenhuma consideração sobre os fatos que não sejam objeto dessa denúncia. Poderá fazê-lo nas ruas, nas comissões, no parlamento, onde quer que possa ser feita, mas nunca no processo de impeachment. A Constituição tem que ser respeitada. O princípio do devido processo legal não pode ser violentado. E, portanto, a defesa se exigirá exclusivamente àquilo que é o objeto da denúncia.
e proporá a nulidade deste processo sempre que isto for transgredido. Não se tolera nunca com o desrespeito à Constituição. Não se tolera nunca o desrespeito a princípios constitucionais. E a defesa zelará para que isto ocorra. Feita essa consideração e superada a questão da legitimidade do senhor advogado-geral da União poder comparecer neste processo, já decidida por Sua Excelência o presidente da comissão, passo então às questões preliminares arguídas neste processo, antes de adentrar ao exame de mérito. Temos uma primeira questão preliminar que merece a consideração do senhor relator e a decisão de Vossas Excelências. Essa arguição preliminar diz respeito ao vício procedimental deste processo em face do indiscutível, notório e clamoroso desvio de poder que marcou a sua abertura por decisão de Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Faço previamente uma análise jurídica do que é o desvio de poder, também chamado por autores de desvio de finalidade. O desvio de poder ou desvio de finalidade tem origem no direito francês e é uma decorrência direta da aplicação do chamado princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Por isso, as autoridades que são investidas no exercício da função, a outorga de competência a uma autoridade pública existe para atender um fim, que é o interesse público, que é o fim que a lei quer que seja alcançado. Não há competência legal ou constitucional que não vise exatamente atribuir a alguém a possibilidade de atuar para alcançar uma finalidade. Por que a nossa legislação atribuiu ao senhor presidente da Câmara a competência para decidir pela abertura do processo de impeachment? Justamente para que examinasse os pressupostos dos requerimentos e, diante da comprovação inicial, desencadeasse um processo com a finalidade de cumprir a Constituição. Esta é a finalidade da competência outorgada ao presidente da Câmara dos Deputados quando aprecia um processo de impeachment. Verificar apenas se a Constituição está sendo cumprida. Ora, conforme fartamente documentado e noticiado pela imprensa e apresentado nesta defesa, que ora trazemos à consideração de Vossas Excelências, a decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Ou seja, a imprensa noticiou fartamente isso. Que Sua Excelência, o presidente da Câmara, parecia fazer um movimento pendular entre a bancada oposicionista e a bancada situacionista, na perspectiva de evitar que as fortes acusações contra ele dirigidas pudessem ensejar a abertura de um processo de cassação do seu mandato. Não faço acusações ao presidente da Casa aqui, porque respeito o direito de defesa. Acho que todos devem ter o direito de defesa. Não importa a gravidade das acusações sejam cometidas. Não importa, inclusive, que muitas vezes Sua Excelência até mesmo ter imaginado que eu participava de uma conspiração junto com o Procurador-Geral da República contra ele. Ele tem o direito de defender-se. E tem o direito de demonstrar a sua inocência. Isso tem que ser respeitado. Todavia, naquele momento, agia o senhor presidente da Câmara no movimento pendular. Dialogava com as bancadas oposicionistas, dizendo, olha, se vocês não vierem abrir processo contra mim, eu abro impeachment. E mandava recados ao governo dizendo, se vocês não garantirem seus votos, eu abrirei o processo de impeachment. Então, o advogado-geral, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, ele está fazendo a defesa da presidente. Portanto, nós temos que ouvir com a máxima cautela a ampla defesa. Deputado Nilton, então, é o momento da defesa da presidente
e eu não vou permitir que seja interrompido novamente. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Eu entendo a insatisfação do deputado. A defesa é jurídica, não é política. O desvio de poder é uma figura jurídica. Basta consultar em qualquer manual de direito administrativo, desde os mais simples aos mais sofisticados, que o desvio de poder está lá posto. Portanto, é uma tese jurídica. E o desvio de poder se comprova faticamente. É isso que estou fazendo. Não estou fazendo discussão política. Bem, prossigo. Ora, a imprensa documentou fartamente esse movimento pendular. Documentou, e várias matérias de jornais são aqui juntadas. Inclusive, observo que houve um momento em que os próprios oposicionistas, não importa as razões que efetivamente os motivaram, fazem uma nota dizendo que seriam favoráveis à abertura do processo de cassação do presidente. É nesse momento que a pressão sobre o governo se intensifica. A imprensa noticia com clareza, que eram mandados emissários ao governo para dizer que, se não se garantisse os votos do Conselho de Ética, o processo de impeachment seria aberto. A presidente da República se recusou a fazer quaisquer gestões em relação à bancada do seu partido. Sabe que um governo que se curva a esse tipo de situações não tem legitimidade, efetivamente, para governar. As matérias são factas. Posso citar várias. Cunha vincula impeachment a voto de petistas, no dia 1 de 12 de 2015. Análise política, chantagens e chantagens. Conde não esconde sua tropa de choque e retalhará a presidente Dilma Rousseff e decidirá pela abertura de processo de impeachment da chefe de governo se os 3 deputados do PT no Conselho de Ética votarem a favor da abertura do processo de perda do mandato. E assim vai. Até que, logo após a oposição ter manifestado sua oposição pela abertura do processo de impeachment, os 3 deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, partido da Presidência da República, também declaram textualmente que votarão pela abertura. Imediatamente após, sem esconder o seu propósito, sem esconder o seu desvio de poder, o presidente Eduardo Cunha determina a abertura do processo de impeachment que se encontrava nas suas mãos, parado já há algum tempo. Imediatamente. E a imprensa diz: Cunha retalia PT e acata pedido de impeachment contra Dilma. Cunha perde apoio do PT e aceita impeachment. Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma. E aí, uma matéria duríssima, à mercê de um chantagista. Ora, senhores, esses são indícios suficientes de comprovação do desvio de poder. O processo de impeachment não foi aberto pelo exercício normal da competência legal e constitucional de Sua Excelência, o presidente da Câmara. Foi aberto como retaliação. Foi aberto como vingança. Foi aberto, inclusive, para se fazer em contraponto o processo de impeachment à sua própria condição efetiva de cassação do seu mandato. Esta é uma verdade inexorável. E volto aqui à doutrina. Me lembro do ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sem sombra de dúvida, um dos maiores administrativistas brasileiros, se não o maior, vivo hoje, que ao analisar o desvio de poder, deixa claro que o móvel ilícito, em atos que levam certa discricionariedade valorativa de decisão, gera presunção absoluta, iure et iure, em relação à sua ocorrência. Ou seja, havendo a comprovação do móvel ilícito, se dessume inexoravelmente o desvio de poder. E o ato é viciado, o ato é ilegal. É o que afirma a doutrina. É o que vem do direito francês. É o que afirmam os publicistas de todo o mundo. O ato de abertura do presente processo de impeachment, portanto, está viciado. Esse processo é nulo. A questão implicará na invalidação ab início desse processo de impeachment. Não se tolera ato praticado por desvio de poder. Não se pode ter um início que marca um pecado original, inafastável para esse processo.